Minhas amigas, meus amigos da Inexperiência, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gustavo Reis, aqui estamos, @professor Gustavo Reis, se você quiser me dar a honra do seu prestígio. E estou aqui mais uma vez tendo a honra de apresentar uma live, de mediar uma entre as muitas lives que a Inexperiência vem realizando ao longo das últimas aí já 3 para 4 semanas. Lives com os colaboradores, com os speakers da Inexperiência, para que você possa ter recortes diferentes em torno dessa maluquice que nós continuamos vivendo da pandemia de Covid-19, do novo coronavírus que alterou as rotinas de virtualmente todo mundo, e nunca fez tanto sentido a gente falar todo mundo. Quero, antes de mais nada, frisar que para você assistir a qualquer uma das muitas lives anteriores, você pode acessar o canal da Inexperiência no YouTube, certo? Procure lá no YouTube, na caixinha de busca por Inexperiência, exatamente como aqui no perfil. Tem um cardzinho para Inexperiência aqui também para facilitar. Inexperiência. Procure o canal da Inexperiência no YouTube, você vai encontrar então o arquivo com todos os vídeos que rolaram desde meados do mês passado, quando tudo isso começou, até agora. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante do conteúdo que vocês vão encontrar por lá, certo? Quero também aproveitar para frisar, como eu sempre faço no início de cada live, que o curso de escrita criativa da Ruth Manos, em parceria com a Inexperiência e com a Rapmob, está disponível com 50% de desconto durante essa temporada. Vocês podem acessar os posts relacionados a isso no feed da Inexperiência, e se quiserem fortalecer aí então as suas competências de escrita criativa, aliás, de escrita em geral, porque se tem uma competência importante cada vez mais é essa, fiquem à vontade para acessar esses posts e se beneficiarem e desfrutarem dessa oportunidade. Quero também aproveitar para registrar aí o nosso agradecimento e o fortalecimento da parceria com os clientes da Inexperiência que estão migrando ao longo das últimas semanas aí, aceleradamente em função do digital, né? Migrando para o digital, substituindo palestras, treinamentos, workshops, seminários presenciais, que originalmente seriam presenciais, por atividades digitais. Se você quiser saber mais sobre isso, fique à vontade para entrar em contato com a Inexperiência por qualquer um dos diferentes canais ou então pelo site inexperiência.com.br. Olha, gente, se tem um sujeito bem relacionado, é esse sujeito com quem eu vou conversar hoje. Tem RP tatuado no braço. Tatuado, não é qualquer um para ter RP tatuado no braço. É verdade ou não é, meu amigo Guilherme Alves? Está aí para provar. Aqui a gente mostra. Experiência. Não é tatuagem não é tatuagem de ping-pong, tá? Para aqueles de vocês que são meus contemporâneos. Antes de mais nada, quero fazer um registro importante. A nossa primeira live dessa série, dessa que se transformou numa série estourada de lives aqui da Inexperiência, teve Guilherme Alves no quadradinho de cima e professor Gustavo Reis no quadradinho de baixo. Parece que o jogo virou, não é? Isso é a prova de que as pessoas devem acreditar nos seus sonhos. Eu sonhei a minha vida inteira em ser entrevistado pelo professor Gustavo Reis. Hoje estou tendo essa honra aqui. O senhor está sendo leviano, o senhor está sendo oportunista nesse comentário. Mas nós vamos entrar mais, nós vamos falar mais a respeito dessa e de outras oportunidades aqui para frente. Guilherme Alves, que prazer, que honra ter a chance de conversar com o senhor. Pô, obrigado, eu que agradeço. Estou participando desse projeto das lives junto com a Experiência, junto contigo, junto com o Bruno Romano e com vários parceiros, vários speakers que estão participando. Os bate-papos estão muito legais. Eu, quando não participo falando ou perguntando, participo assistindo. Então, posso ser considerado aí um dos muito próximos a 100% de aproveitamento aqui nas lives da Experiência. E para quem está seguindo a Experiência, mas ainda não está seguindo, o @ é Guilherme Alves. O velho Miguel de imprimir ao contrário, sabe qual é? Quando passar essa pandemia, tem como entregar para mim esse negócio para eu usar nas minhas aqui também? Pode botar uma moldurinha na Alfa NC, não tem problema nenhum, hein? A recordação da pandemia, olha aqui, ó. Vai estar bem guardado, pode ficar tranquilo. Alfa, para quem ainda não lhe conhece, ninguém melhor do que o senhor para se apresentar.
Bom, eu costumo dizer que eu sou um empreendedor de profissão e um relações públicas de formação, né? Eu faço negócios criativos através da Alf NC, que é a minha empresa, e sou um grande entusiasta aí desse assunto que é relacionamento, mas mais do que isso, é a maneira como as pessoas se relacionam, né? Sou um cara que tenho estudado bastante, bastante isso, falado sobre isso. Trabalho basicamente com música, futebol e entretenimento, ou seja, três setores que não devem voltar tão cedo. Mas estamos aí se reinventando. Estou participando neste exato momento. O principal projeto da minha vida se chama Desafio Corona e é um projeto que eu estou encabeçando junto com o Fabrício, está junto com a gente aí, o Dani Moraes, uma galera muito interessante que está fazendo isso. Se a gente começar a falar do que eu faço, a gente passa uma live de 1 hora tentando explicar o que eu faço para mim mesmo. É verdade. Aliás, só uma coisa que eu faço questão de frisar é que o Alf não é só música, não é só futebol. O Alf tem laços, tem vínculos muito fortes, justamente com a China, Guilherme Alves. É verdade. Explica. Aliás, vamos começar por aí. Vamos começar dando uma guinada para longe dos relacionamentos. Mas é uma curiosidade que eu tenho. E, aliás, eu manifestei essa mesma curiosidade para um primo irmão meu, que é engenheiro de formação, mas que vive de comércio internacional, comprando vidro da China, vidro para ser usado em fachadas de prédios, na engenharia civil, né? E ele me deu um relato muito bacana sobre não só o que ele viu por lá, mas também sobre os relatos das pessoas com quem ele conversou que continuam por lá. Qual é o teu relato, Alf, a respeito dos muitos contatos que seguramente tu tem lá na China? Eu tive a oportunidade agora de, hoje é segunda, agora é sábado. Sábado eu pude conversar com um jogador que acabou de chegar na China, né? Então ele voltou para lá agora, ele joga lá já há alguns anos, mora lá faz muito. Parece que perdemos aqui momentaneamente a conexão com o Alf. Se for esse o caso, a gente pode reconectar, não tem problema, mas ficou girando aqui para mim. Oi, agora voltamos. Oi. A minha mãe resolveu ligar bem agora. Acontece. Então, eu falei com um jogador, amigo meu, que está jogando lá na China, e ele acabou de voltar para lá, né? Cara, e foi impressionante o relato dele, Gustavo. Ele me mandou algumas fotos, alguns vídeos, cara, da maneira como ele entrou no país. Desde da saída do avião, os cuidados todos que eles estão tomando. Ele está em Guangzhou, que é no sul da China, não é tão próximo de Wuhan, que é onde é a pior, né, a pior situação lá ainda. Mas assim, a certeza que eu tenho é assim, isso não acabou na China. E está muito longe de acabar. Isso não acabou na China, né? Isso foi agora, alguns dias atrás, então há 3, 4 dias atrás. E eu acho que isso vai demorar bastante tempo ainda, né? O que eu posso te dizer da China, eu já vou para a China desde 2016, são alguns anos indo regularmente para lá e acompanhando, embora não tenha ido, né, nos últimos tempos, já deu para conhecer um pouco da China. Eu acho assim, cara, se a China teve dificuldades de lidar com tudo isso, e teve, visto todos os desdobramentos que eles tiveram, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque a China é um país onde tudo funciona muito bem, né? Não estou entrando aqui nos problemas que eles têm, como todos os países, mas o funcionamento lá as coisas funcionam muito bem, né? Então, isso é uma coisa que me preocupa bastante, assim, como é que a gente vai fazer com que as coisas funcionem aqui. Um exemplo, lá se o governo é um regime comunista, né? Se o governo decide que vai fechar uma cidade, vai fechar. Não tem, mas eu vou fazer a passeata porque não acha. A carreata na China. Não tem carreata, não tem post falando do que eu acho, não tem, isso não existe. E mesmo lá, né, chegou onde chegou e tal. Então, acho que essa é uma preocupação que eu tenho pela experiência que eu tive das vezes que eu fui para a China. Inclusive os números oficiais, né, nos últimos dias mostram um crescimento no número de casos de novo na China. Por mais que a gente saiba que temos todos os motivos do mundo para colocar em xeque os números oficiais chineses, né? Sim. Mas ainda assim, se o próprio governo reconhece que os casos estão na ascendente de novo, então, de fato, é mais um motivo para a gente acreditar nessa ideia de que possivelmente nós não vimos tudo. Algumas presenças ilustres aqui, meu caro Guilherme Alves, faço questão de registrar. Aliás,
A sua internet caiu e assim disse o profeta. A minha mãe ligou. Assim disse o profeta Bruno Romano, dizendo: minha internet caiu aqui. Pesou demais. Que prestígio, hein? Bruno Romano. Baixo Correia dizendo: vocês são os gatos online, mestres da mediação. Estamos bem na foto, hein? Baixo Correia, vou te contar. Fabrício Ramos também entrou aqui, já dando um alô. E eu quero aproveitar, então, esse momento, estamos entre amigos, para registrar aqui, logo aqui embaixo, ao lado do campo de comentário, você tem um ícone com um ponto de interrogação. Parece duas cartinhas de baralho, assim, a cartinha de cima com um ponto de interrogação. Se você der um tapa ali, você pode mandar a sua pergunta e eu posso fazer duas coisas. Primeiro, eu posso saber que você mandou a pergunta mais rápido, porque ela não fica perdida nos comentários. E segundo, como o Guilherme Alfa aprendeu comigo essa semana, eu posso mostrar a pergunta na tela. Muito importante. Se você usar o card de perguntas, tá? O Alfa vai estar aqui com a gente ao longo dos próximos aí 40 minutos, mais ou menos, para responder todas as suas perguntas. Olhe para a lente da verdade. O poderoso chefão chegou, Guilherme Alfa, em sua homenagem hoje. A camisetinha, que beleza. Mas vamos lá então, Alfa. Eu quero explorar um pouco as questões de redes de relacionamento e já aproveitar para fazer o plug do podcast, né? No podcast Investidor de Relacionamento, que é produzido pelo Alfa em parceria com a Experiência, está no Spotify, está no YouTube, o Alfa fala semanalmente, né? É um por semana, isso, né? Toda sexta. Agora a gente está pausado aí, porque não está conseguindo gravar, mas estamos estudando uma alternativa. Sim. Tá? Então o Alfa, não só por iniciativa própria, mas também por experiência, ele é um sujeito muito credenciado para poder falar sobre esse assunto, né? Porque a gente acaba aprendendo muito com os outros, né, Alfa? Tá? Então, vamos, antes de mais nada, falar no link direto com a pandemia. O que já se observa ao longo desse mês, desse primeiro mês, de mudanças. Vamos falar tanto mudanças positivas quanto mudanças negativas, não só na forma como as pessoas se relacionam, mas aí também já fazendo um gancho para algo que eu sei que é tema regular das tuas falas, para a maneira como as pessoas fazem a gestão dos seus relacionamentos. Agora à distância. Bom, eu acho que, primeira coisa, a gente está se relacionando muito mais. E aí tem uma incoerência incrível nisso, porque a gente está mais distante, mas a gente está mais próximo do que nunca, né? Eu acho que o que boa parte das pessoas, assim, uma parte das pessoas já tinha se dado conta que era como o ambiente digital pode nos aproximar, como o ambiente digital pode encurtar distâncias, como o ambiente digital pode fazer com que a gente se relacione de forma mais rápida, de outras maneiras, sem substituir o presencial. Não estou substituindo, estou falando que essas outras maneiras, isso foi exposto a quase todo mundo agora, né? Meio que de sopetão, do dia para a noite a gente teve, todo mundo aprendeu a usar o Zoom, todo mundo aprendeu a usar o Hangout, as pessoas reativaram seus Skypes, então as pessoas estão se relacionando mais. Acho que esse é o primeiro ponto, né? O tempo que a gente não... eu moro em São Paulo hoje. O tempo que eu não tenho gastado mais no trânsito, onde eu estou aplicando ele? Boa parte é em conversas, boa parte é me relacionando, né? Então eu acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto foi que as pessoas se deram conta, mais do que nunca, o quanto a gente não vive sozinho. E o quanto a gente faz parte de uma cadeia. E para mim essa ficha ela fica muito clara quando a gente fala do trabalho home office. Porque é o seguinte, tem muita gente que já faz trabalho home office. Ok. Uma coisa é você trabalhar no home office e, entre aspas, boa parte do resto das pessoas que trabalham com você estarem no escritório andando de uma maneira. Quando do dia para a noite todo mundo precisa alterar o seu jeito e fazer todo mundo de home office, isso naturalmente faz com que, e a gente falou isso na tua live, né? Na primeira live aqui, isso naturalmente faz com que tudo se bagunce. Então, é algo novo para todo mundo, mas que as pessoas têm dado passos muito legais. Eu vou te usar um exemplo. Eu tenho um grupo no WhatsApp da minha escola, dos meus amigos de escola, são 6 ou 7 caras. A gente não consegue se encontrar uma vez por ano, não consegue, porque mora em cidades diferentes, por uma série de coisas. E há 2 semanas atrás a gente fez um happy hour pelo Zoom. Então, quer dizer, o que a gente não conseguia fazer antes, a gente conseguiu fazer agora. Então... que é tudo maravilhoso pela pandemia? Claro que não, tem a maioria das coisas estão super complexas, mas tem muita coisa de relacionamento que está adiantando muito. E por fim, a terceira coisa é, mais do que nunca, a frase que é da nossa amiga Amanda Takassi, que é a Japa, e que eu roubei para as minhas falas, que é
Relacionamento é ter a confiança. Contato é ter o telefone. Mais do que nunca, agora a gente precisa ter relacionamento. Porque é o relacionamento que vai fazer com que você talvez possa segurar um cliente, possa renegociar um prazo, possa deixar um projeto em pé. Relacionamento agora é muito importante, diferente de ter só o contato. Contato é telefone. As pessoas às vezes podem achar, eu faço sempre questão de frisar isso nas lives, as pessoas podem achar que eu estou distraído, que eu estou fazendo outras coisas, mas não, cara, eu já estou começando a fazer o meu mapinha mental aqui, entendeu? Eu tenho que tomar nota. Depois esse homem é um gênio. Quero fazer os ganchos e tal. Certa vez teve um amigo meu aqui em Porto Alegre que me pediu para ir até o Shopping Total ali, onde ele daria uma palestra e pediria um feedbackzinho. Aí o professor Gustavo, alguns dias depois, trouxe 8 páginas de feedback. Que é isso? Para que tanto? Coisa horrorosa. Mas, cara, muito legal isso aqui. Então, em primeiro lugar, relacionamentos se intensificaram, né? As pessoas começaram a entender que percepção de proximidade é uma coisa que não depende de proximidade física, né? E eu acho até muito legal falar isso, né? Ou te ouvir falando isso, né? Aproveitando para fazer o plug de que talvez eu ainda seja o recordista de participações como palestrante na RP Week e assemelhados, né? Em que eu fiz questão de falar justamente sobre essas questões de percepção de proximidade, que foi tema do meu mestrado, né? De que como a gente pode, na educação à distância, promover intervenções no discurso dos professores que favoreçam justamente essa percepção, que façam os alunos se sentirem mais próximos deles. E é muito legal de ver isso acontecendo agora, porque, né, tudo bem que está sendo a toque de caixa, mas abrir os olhos das pessoas é sempre uma coisa boa, né? Para que elas percebam que, de fato, elas não precisam estar próximas para se sentirem próximas umas das outras. O exemplo do Happy Hour é muito bem colocado. Só tem uma observação que eu vou fazer questão de fazer já na pose do advogado do diabo. Você acabou de falar assim, sem substituir o presencial. Cara, eu acho que não. Eu acho que nós temos que, mais do que nunca nesse momento, fortalecer a ideia de que sim, o presencial muitas vezes pode ser substituído sem qualquer prejuízo. Eu acho que acender essas luzes para as pessoas vai fazer as pessoas terem mais tempo para trabalhar, que elas passariam no trânsito, vai fazer as pessoas, né, gastarem menos dinheiro com viagens, com deslocamentos e tudo mais, e, em última análise, aproveitarem melhor o seu tempo. Quero saber a tua opinião a respeito disso. Cara, eu ainda pendo a achar que nem todo o Skype poderia ser um happy hour, né? Eu ainda acho que acho que os happy hours ainda, né, usando o happy hour como me fugiu a palavra aqui, como uma figura de linguagem, assim, eu ainda acho que eles têm o seu valor, né? Eu acho que a gente vai descobrir... Lembra aquela frase, esta reunião poderia ter sido um e-mail? Sim. Essa frase vai mudar, né? Esse encontro poderia ter sido um FaceTime. Acho que isso sim. Uma videoconferência. Acho que isso sim. Isso com certeza tem muita coisa. Eu tenho visto, eu lá na minha empresa, eu já faz 1 ano que eu faço home office com o meu time nas sextas-feiras. Então, como São Paulo é uma cidade de trânsito muito difícil, nas sextas-feiras a gente já faz o home office e, cara, funciona muito bem. Assim, um dia na semana funciona muito bem. Eu ainda acho que que tem coisas como, por exemplo, processos criativos, eu ainda acho que funcionam melhor ao vivo e tal. E aí eu também acho que tem as individualidades, porque isso é muito importante. As individualidades são muito importantes. Tem pessoas que funcionam de formas diferentes. Agora, que a gente vai entender que tem determinadas coisas que, de fato, não precisa de deslocamento, de tempo, de uma série de coisas, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que isso vai ser um legado que, assim, não é nem que vão deixar esse legado, acho que ele já está acontecendo. Tomara. Eu acho que seria muito positivo, né? Especialmente para aquelas circunstâncias em que a gente acaba participando de eventos presenciais na corrida, né? Sim. Quem percorre uma trajetória de palestrante, que é algo comum a nós dois aí, sabe disso. Tem vezes que a gente, ou por ter outro compromisso, ou pelo horário do evento em si, a gente acaba não podendo justamente fortalecer os laços de relacionamento, o que normalmente acontece antes e depois da fala, né? Mas não durante aquele tempo em que a gente está em cima do palco, interagindo com as pessoas, né? Eu quero te ouvir falar também, Alf, sobre aqueles círculos concêntricos
de que você andou falando. Agora não vou me recordar se foi episódio de podcast ou se foi algum artigo que eu li no LinkedIn, assinado por ti, mas o círculo de relacionamentos, intensidade dos relacionamentos, sabe? Os que são mais densos, mais próximos, os que são um pouco mais leves. O número de Dunbar. Isso, exato. Vamos falar sobre Bom, isso, que eu acho que esse tema é interessante da gente explorar, especialmente agora, tempo de pandemia. Bom, eu não estou mentindo, é verdade, caso vocês não acreditem em mim, eu não posso provar, mas inspirado no meu amigo que está aqui em cima, Gustavo Reis, quando eu comecei a falar de relacionamento, o Gustavo tem uma coisa muito interessante, gente, que é o seguinte, ele sempre é um cara estudioso que embasa muito o que ele fala, né? E acho que mais do que nunca hoje está todo mundo falando, né? E mais do que nunca a gente precisa embasar o que a gente fala, porque senão assim, é tanta gente falando que, né, muita coisa que ninguém tem certeza. Então eu falei, putz, cara, se eu quero falar de relacionamento, eu preciso de alguma coisa, preciso achar algum artigo, eu preciso achar alguma coisa que fale sobre isso. Comecei a pesquisar e descobri o número de Dunbar. Dunbar é um cientista britânico, e aí ele tem um número que ele diz que as pessoas têm, em média, 150 amigos. Eu falei, Dunbar não me conhece, Dunbar tá de brincadeira. Dunbar não fez a lista do meu casamento para achar que eu só tenho 150 amigos. Não sabe o perrengue que foi fazer o meu casamento. Bom, e eu comecei a estudar o número de Dunbar e comecei a ver que fazia todo sentido. E aí eu vou explicar para vocês o que é o número de Dunbar e esses círculos que o Gustavo está falando a partir do exemplo de uma festa, do aniversário. Então vamos supor que se você vai fazer o seu aniversário e você diz assim, não, esse ano, por causa da pandemia aí e tal, eu não fiz nada. Se o professor Gustavo Reis aqui fizer o aniversário dele esse ano, é novembro, né? Não, outubro. Novembro. Isso aí. Fizer o aniversário em novembro e falar, não, esse ano eu não vou fazer nada, ele vai fazer nada, em média, ele vai levar 5 pessoas. Porque tem a Morena, a Marina, já são 3. Então, assim, 5 pessoas são as pessoas mais próximas que a gente tem. Então, são as pessoas quando a gente não faz nada no nosso aniversário, é a esposa, ou o marido, ou a filha, ou o filho, ou o pai e a mãe e tal, mais próximo. Depois, se você fizer um aniversário e falar o seguinte, olha, eu vou convidar só os de casa, só os mais de casa. Só os mais chegados. Os mais chegados são mais ou menos umas 15 pessoas. Pode ser 10, 12, 16, mas mais ou menos é umas 15 pessoas. Que é o núcleo de que mora junto, mais o pai e a mãe, mais o melhor amigo com a namorada, vai fechar isso. Se você fizer uma festa onde você não vai fazer ela em casa, já vai pro salão do condomínio do prédio onde você mora, vão ser mais ou menos quantas pessoas? 50. Se você parar para pensar, é mais ou menos quanto cabe em qualquer salão de festa. É sempre mais ou menos 50. Ou é 45 e tal. E eu fui lendo isso e falei, cara, não é possível, cara. E aí, por fim, ele chega no número de 150, que é o número de pessoas que, se você for fazer uma festa de casamento, ou de tipo 30, 40, 50 anos, uma festa importante, você vai convidar todo mundo. E aí vai dar mais ou menos uns 150. Falei, cara, isso faz muito sentido. E aí eu comecei a montar um modelo que era o número de Dunbar dos relacionamentos profissionais. Então é o seguinte, eu vou me relacionar na minha carreira ou no meu negócio de forma muito próxima, com mais ou menos 5. Que assim, muito próxima eu vou contar tudo do meu negócio, eu vou trocar ideia sobre tudo, mas tudo mesmo, sem filtro. Não tem mais muito do que 5 pessoas, do que você vai trocar sem filtro sobre o seu negócio. Ele vai expandindo para 15, para 50, para 150. E aí, vem uma outra coisa muito maluca que eu me dei conta, que é o seguinte. Aí as pessoas falam assim, mas eu tenho mais que 150 amigos no Facebook, né? Que é a primeira coisa, ou no Instagram e tal. Bom, aí é o seguinte, por que o Facebook vem mudando a sua forma de atuar? Na vida, qual é o aplicativo que funciona melhor para a gente conversar no Brasil? WhatsApp. Né, de maneira geral. Por quê? Porque no WhatsApp a gente está separado em grupos. Tem o grupo dos speakers da experiência, tem o grupo dos top 3, não, mentira, esse não tem. Tem o grupo dos speakers, tem o grupo das lives, tem o grupo da família, tem o grupo... E cada grupo eu me relaciono de um jeito. Eu falo com uma linguagem, eu falo um tipo de palavreado e tal. Se eu vou pro Facebook, tá todo mundo junto.
E aí é um dos dramas do relacionamento no Facebook. Porque eu tenho que postar um negócio que pro Gustavo pode ser engraçado, mas puta, minha mãe não vai entender. Que a minha avó vai ficar chateada, mas meus amigos vão achar muito engraçado. Até teria como contornar, mas ninguém faz, né? Segmentar as pessoas em grupos no Facebook e limitar, né? Mas é por isso que o Facebook vem investindo nos grupos. Sim. Exatamente por isso. E pode ver, eu não sei se em Porto Alegre fizeram, mas em São Paulo tem campanha na rua. Outdoor e tal, parada de ônibus, propaganda na TV e tal, Facebook, fazendo propaganda na TV, tentando jogar as pessoas em grupos, porque a gente não tá conseguindo mais se relacionar, porque é todo mundo no mesmo lugar. Então, quando a gente fala dessa divisão dos 5, 15, 50, 150 na vida profissional também, é importante para a gente poder mapear os relacionamentos. Porque a grande questão é que é tanta gente que a gente conhece, porque mesmo 150, que parece pouco, é muita gente. Como é que tu te relaciona com 150 pessoas? É muito complexo. Se relaciona. O ano tem 365 dias, né? Então, só para manter contato diário com essas 150 pessoas aí, vai precisar de 5 meses escolhendo uma por dia para fazer esse contato. É difícil. É só extrapolar, né, cara? É complicado. Mas é interessante mesmo. Teve outro movimento que agora eu pensei aqui com os meus botões e que certamente endossa essa ideia do Facebook de fortalecer os grupos, ó. Que é justamente o fato de que uma funcionalidade relativamente nova é a possibilidade de fazer lives exclusivas para o grupo. Sim. Né? A pessoa não precisa fazer uma live para todo mundo, não precisa fazer uma live na página da sua empresa, no seu perfil de pessoal ou na sua página profissional. Não, ela pode construir um grupo e fazer uma live só para aquele grupo, né? O que fortalece ainda mais essa ideia do contato síncrono, né? E isso é o que muita gente vem falando no marketing digital, também fecha com a história dos nichos, né? Os nichos é muito isso, assim, a questão, a gente gosta de se agrupar, né, pelos seus pares, pelas suas semelhanças e tal, isso é muito comum já há muito tempo. A grande questão é que quando a gente traz isso pro dia a dia, e é isso que eu tenho trabalhado no relacionamento, como usar isso no dia a dia, porque beleza, quando tu para olhar live e tal, faz um monte de anotação, beleza, mas como a gente aplica isso no dia a dia? Por isso que eu estou criando, na verdade, né, o método ALF de relacionamento, que é exatamente uma forma de organizar como eu aplico isso no dia a dia. Que barato. Vamos falar mais sobre isso em seguida. Antes, alguns registros, presenças ilustres na nossa live. Giovanni Becker na nossa live. Guilherme Alfi. Hein? Quem aí, o presidente? Presidente Giovanni Becker, grande espartano. Aquela barba tá espartana, hein? Falei para ele, a primeira coisa. Tive a chance de entrevistar ele. Vou te contar. Homem. Do outro lado do Oceano Atlântico, Dani Scapim está com a gente na audiência, ao vivo de Portugal. Que momento, hein, cara? Cara, tive um almoço e um vinho, tomei um bom vinho português com a Dani e com o Carlos na minha última ida a Lisboa, que foi, olha, memorável. Tá. Quero fazer 2 registros importantes aqui também. O primeiro registro do lado de cá, Liris Reis assistindo, vulgarmente conhecida como Minha Mãezinha, Guilherme Alves. Que presença. Nesse momento. A tua tá melhor que a minha. A minha só ligou, a tua participou aqui. Tá aqui assistindo, né? E quero também registrar a presença ilustre de Fê Ortiz na nossa plateia. Olha que beleza, hein? Agora pegou preço. Que barato. Muito bem. Ju Aslan perguntando aqui. Usando o card de perguntas, aproveito para reforçar. Se você está assistindo e quiser mandar a sua pergunta, mande usando o card de perguntas como fez a Ju Aslan. É só dar um toque no ícone de ponto de interrogação que fica ao lado do campo de comentários aqui na parte inferior da tela. Ju Aslan pergunta, como não deixar os relacionamentos esfriarem, Guilherme Alves, só com o online? Cara, assim, vou te ser bem sincero, quem tá com problema de relacionamento agora não é culpa de não se ver, é porque não tem uma estratégia. É isso, sabe? É porque não tem uma estratégia e aí agora tá querendo fazer, achando que se encontrar de vez em quando, fazer um happy hour é fazer relacionamento. E não é. Quem tem uma estratégia de relacionamento tá adaptando. Agora para o online tem diversas formas de adaptar. Você pode fazer, se é um encontro presencial, pode fazer um FaceTime, um papo no Zoom. Se era um evento, pode transformar nisso também. Se era ir a um evento, tem vários eventos online rolando. Tem várias maneiras de fazer relacionamento. A grande questão, de novo, não está no on ou no off.
E tá sim em ter uma estratégia clara, definida, sabendo o que eu vou fazer, porque daí é muito mais fácil de adaptar. Como é que eu vou adaptar algo que eu não tenho? Porque é isso. A maioria das pessoas não tem uma estratégia para fazer relacionamento. Então elas não conseguem adaptar. Eu tenho. Então eu tô só adaptando. Umas estão funcionando melhor, outras não. Umas dão resultado, outras não. Mas eu tô testando. Eu tô fazendo e tô testando. Vamos amarrar essas duas ideias agora, então. Estou pensando aqui comigo na seguinte situação. Eu entendo a dor da Ju quando ela fala em como não deixar os relacionamentos esfriarem, porque muitas vezes a manutenção de alguns dos relacionamentos ela acaba acontecendo no ambiente físico, né? E, consequentemente, né, pode acontecer a eventualidade da pessoa parar de ver os colegas de trabalho, os colaboradores ou os vizinhos de, né? Estou pensando até no condomínio lá onde ficam não só a Experiência, mas também a Alfa NC, né? Tem uma interação bacana entre os diferentes condôminos, as pessoas que ocupam isso, Pipa, Rapimov, né? Enfim, né? Todo o pessoal interage bastante, né? Ao mesmo tempo agora, eu fico pensando que, por exemplo, um sujeito multirrelacionado como o Guilherme Alves pode ter dificuldade para priorizar, né? Para determinar ou para definir quais são os relacionamentos cuja manutenção, digamos assim, vai ser priorizada. E aí eu acho que, de repente, a tua reflexão pode valer não só para alguém que tem tantos relacionamentos sólidos e intensos como você, mas também para pessoas que olham para a sua lista do Facebook, por exemplo, e agora caem na real pensando assim, eu não tenho 1.500 amigos, mas eu tenho 100 pessoas com quem eu gostaria de manter contato. O que o Guilherme Alfio, especialista em relacionamento, recomenda para quem vai fazer essa manutenção em tempos de pandemia? Cara, a primeira coisa que eu acho que assim, não pode dar uma virada do nada na história. Não pode. Eu vou contar um caso, nem sei se eu podia contar, tomara que eu possa. Se não puder, me manda no WhatsApp aqui que eu paro a história no meio. Querido Bruno Romano, ele contou uma história muito boa, que fazia, sei lá, vou até botar no grupo aqui já. Opa! 6 meses que ele não subia um vídeo no YouTube, não sei quanto tempo, e aí ele subiu um vídeo no YouTube, e aí o YouTube mandou um e-mail para ele, do tipo assim, oi, você por aqui? Tipo assim, agora tá querendo subir conteúdo. O cara é muito bom, porque tipo assim, o YouTube tem sentimento, passou 2 anos aí não dando bola para mim. E sabe que a melhor parte dessa história? Eu ia subir um vídeo esse fim de semana, né? Todo mundo precisa de um RP e não tive coragem de subir, porque o YouTube ia falar isso. Ia puxar a orelha. Agora o YouTube é importante. Então, o YouTube ia te dar uma letrinha aqui. Essa história é muito boa, cara. Essa história é tão boa que se ela for verdade, ela é boa. Se ela for mentira, ela é melhor ainda. O cara criou uma história muito boa. Bom, então, o que eu acho assim, não dá para fazer nada muito forçado. Porém, eu acho que é uma puta oportunidade agora da gente retomar relacionamentos, sabe? Retomar relacionamentos é importante. Tipo assim, cara, alguém que não fala há muito tempo, mandar uma mensagem, putz, cara, e aí, como é que tu tá? Eu lembrei de ti por tal, sabe? Contextualiza a coisa. Isso é importante, que eu sempre falo, Gustavo. Contexto é importantíssimo. Não dá para procurar só quando precisa. Então, assim, agora é uma ótima hora para reativar contatos, reaquecer contatos, cara, e demonstrar, né, demonstrar que você está ali, demonstrar um certo tipo de preocupação e também se dispor a ajudar. Relacionamento é uma conta corrente. Você tem que sacar, mas tem que depositar também. Então, ela é sempre, né, as duas coisas são muito importantes. Eu acho que agora é uma ótima hora para isso. Eu não acho que eu não resgatei nenhum relacionamento. Mas o que eu tenho feito, tem funcionado para mim, é assim, os meus clientes mais quentes, tipo assim, quem eu já lido, eu continuo lidando, então não está mudando muita coisa. Mas tem algumas pessoas que eu estava desenvolvendo projetos, que eu estava me aproximando e tal, que eu simplesmente mandei uma mensagem. Cara, putz, e aí? Eu vou dar um exemplo de um eu não tenho nenhum negócio direto com ele, um cara que faz evento no Rio, que eu gosto muito dele, a gente se aproximou esse ano, e eu mandei uma mensagem pra ele, porque eu sei que ele tá muito na merda por causa de evento. E eu mandei uma mensagem, eu não tenho nada como ajudar ele, não quero fazer negócio com ele agora, nada, mas foi tipo assim, putz, fala, meu, e aí, como é que tá, velho? Pô, deve tá foda, hein, cara? Puta, a gente tá sofrendo nesse mercado e tal. Cara, o cara me respondeu, a gente trocou uma ideia, legal. Mas não vou agora, daqui a 1 ano só, saca? Daqui a pouco eu preciso fazer alguma coisa de novo. E tem algumas coisas, Gustavo, que são muito simples de serem feitas, que é muitas vezes que elas não necessitam nem
a ação de ligar ou mandar um WhatsApp, que é a interação nas redes sociais, está na palma da nossa mão. Uhum. É não fazer só assim, ó. Não é só assim. Sim. Não é só passar por lado. Não é só o clique duplo para dar o like. Cara, faz um comentário, faz uma pergunta no Stories, puxa um assunto, manda um inbox. Ai, mas dá trabalho. Tá? Dá trabalho. Claro que dá. Fazer relacionamentos dá trabalho. Por isso que eu sempre falo, tem que estar na agenda, tem que fazer parte da rotina. Não é assim, quando dá, eu vou lá e faço e tal. Não, aí não vai funcionar. Não vai funcionar. Na verdade, Alf, isso me faz lembrar de uma live que eu fiz recentemente, uma das minhas lives, né? Professor Gustavo Reis ao vivo, todo dia ou quase em tempo de pandemia, 19 quando dá também. Né? Tá tudo flexibilizado. Tolerância e flexibilidade agora são as palavras-chave, as palavras fundamentais. E nessa live eu falei justamente sobre isso, sobre comunicação em tempos de pandemia. E o quanto as pessoas, quando elas estão com muito medo, o que é normalmente regra, hoje em dia as pessoas têm, quando não tem muito medo, elas têm alguns receios muito fortes, né? Para não ficar na linha do medo mesmo, até para a gente não trocar o sentido das palavras, né? Elas tendem a escolher coisas para acreditar e a fazer afirmações nas redes sociais na forma de pronunciamentos. Em outras palavras, elas simplesmente declaram aquilo em que elas acreditam e não abrem nenhum espaço para conversa. Então, eu acho legal de explorar, inclusive, os dois lados dessa moeda, né? Por exemplo, o Alf, como comunicador, como alguém que, quando publica coisas nas redes sociais, convida as pessoas a participarem daquela conversa, e o Alf que está atento para tudo aquilo que está sendo publicado e que está aparecendo para colocar os seus 2 cents lá, né? Para fazer o seu comentário, para trocar e para tentar construir junto com a pessoa que publicou originalmente uma linha de raciocínio ainda mais densa e mais fortalecida a respeito desse assunto. E tem uma outra coisa que eu acho que também é uma maneira de fazer que ela eu fiz ela no começo e me fez muito bem ter feito aquilo, que era o seguinte, como que eu posso te ajudar? Uhum. Era isso. Não tô falando para tu fazer A, falando para tu fazer B, te contando... Não. Como que eu posso te ajudar? Eu tô aqui, eu sei fazer isso. Isso pode te ajudar? Então me fala. Isso foi bem legal, assim, né? Pensa comigo. Quantas postagens tu lê na internet de gente dizendo como fazer algo? Hoje, absurdamente. Então a gente tem reflexões, a gente tem pessoas dizendo como fazer algo, mas quantas pessoas estão de fato se colocando à disposição a gente está sempre falando de carreira profissional aqui, tá? De relacionamento no âmbito profissional. Quantas pessoas estão se colocando à disposição com o seu melhor para ajudar? Pouquíssimas. E essa é uma puta forma de abrir relacionamento agora. Uma puta forma. Uma maneira muito boa de abrir relacionamento. Eu abri essa possibilidade no meu Instagram bem no início do corona e tal. Cara, fiz umas 4, 5, 6 papos com pessoas, assim, e todas foram muito legais, assim, porque uma delas até um amigão que eu tenho, que fazia horas que eu não falava com ele, faz uns 2 anos que a gente não se vê, e eu fiz um papo de 1 hora com ele, orientando ele em algumas coisas de comunicação que ele pediu ajuda, sabe? Então, tem melhor maneira do que eu me relacionar do que eu ajudando alguém? Isso, na verdade, já endereça a minha próxima pergunta. É uma curiosidade que eu tinha justamente nesse momento de medo e nesse momento de poucos negócios, de pessoas perdendo o emprego, né? A gente sabe, isso já está virando realidade. Quem tem muitos contatos no LinkedIn, por exemplo, já certamente esbarrou, meu caso, seguramente o teu, em posts de gerentes, de diretores, dizendo que estavam tendo um dia péssimo, porque naquele dia muitos colaboradores da empresa tinham saído e que estavam colocando os nomes das pessoas nos posts, inclusive, dizendo, olha, fulano, cicrano, beltrano estão disponíveis no mercado a partir de agora. E aí, nesse momento, no momento em que as pessoas começam a desencadear esses movimentos, a promover esses contatos, elas sempre correm o risco de parecer oportunistas, né, Alf? Sabe? Desse contato está acontecendo promovido, né, ou, digamos, desencadeado por um evento infeliz, por um infortúnio de estar com pouco negócio, de ter perdido emprego, alguma coisa do gênero. Então, uma das formas, segundo a minha leitura, da pessoa poder contornar isso é justamente se colocando à disposição para ajudar.
e baixando a sua expectativa, dizendo, olha, eu não estou procurando nada em troca. Se vier, ótimo, né? Mas eu não estou Claro. aqui pedindo um emprego ou tentando, né, fazer gerar um lead ou alguma coisa do gênero. Além dessa dica de se oferecer para ajudar, tem alguma outra? Cara, eu acho que assim, as duas principais. Essa eu nem consideraria uma principal. Assim, para mim, a dica principal é promover a procura a alguém. Isso, para mim, esse passo é importante. Agora, sem um objetivo para a semana que vem. Relacionamento é longo prazo. Relacionamento, não é contato, não tô. Relacionamento é longo prazo. Então, assim, usar esse tempo agora para reaquecer relações, para abrir relações, ele é super importante. Ele para mim, esse passo de fazer. Eu escrevi um texto lá no blog da Experiência, que está lá no experiência.com.br. Eu não sei se é /blog, se entra direto lá, deixa eu ver se entra direto, /blog. Eu só quero conferir porque eu não lembro do... Não, /blog não. Mas, enfim, experiência.com.br, tem um texto meu. Eu só quero conferir óbvio que agora a internet não vai funcionar aqui. Eu não lembro de cabeça aqui, mas eu dei uma dica, eu acho que eram Ju ou Tamara, que estão por aí, me salvem se eu falar errado. Que era o seguinte, você, a cada semana, faz 3 contatos por semana. Por semana. 3 contatos, tá? No final do mês você vai ter feito 12 contatos. Qual foi o último mês que alguém que não foi para vendas, não foi fazendo contato para vender algo, fez 12 contatos para se relacionar com alguém no mês? Tenho certeza que quase ninguém. Certeza. Então, 3 por semana. E o contato, às vezes, é assim, pegar o telefone e falar: fala, Gustavo, tudo bem, cara? Pô, que legal que tu tem aulas online, né? Deve estar um pouco menos difícil para ti agora. Pode ser, porque não precisa ser só tragédia, né? Não precisa mandar só na coisa ruim uma mensagem pro Fabrício: pô, Fabrício, como é que vocês estão se virando na experiência, cara? Estão com soluções novas aí, como é que tá? Puxar assunto é importante, cara. Puxar assunto é importante. E aí tem uma outra coisa que as pessoas perguntam: tá, mas como não parecer chato, né? Como não passar do ponto? Cara, eu sempre falo, se você faz assim com verdade, e aí eu não tô indo naquele papo assim sentimental de ser verdadeiro. Não, não. Se você faz aquilo com uma verdade daquilo, você acredita naquilo que tá fazendo, normalmente você não vai errar. Normalmente, pode ser que erre, sabe? Mas a gente tem que fazer as coisas porque a gente gosta, porque a gente acredita. E também por um pouco de estratégia. Nem todo mundo que eu me relaciono profissionalmente, eu quero ser amigo. Absolutamente. A maioria sim. Mas tem pessoas que eu quero me relacionar para fazer negócios. E tá tudo certo. Mas eu não vou procurar elas só na hora ruim. Eu tenho que manter uma regularidade. A Ju já matou a charada aqui. É /blog, sim. Estão resolvendo uns probleminhas do site, mas é isso. Tá? 3 por dia, 15 por semana, 60 por mês. Dentre elas, escolher uma para fazer vídeo chamada. É isso aí. Então, era bem mais alto lá. Mas ficou uma barbada aqui. Mas, enfim, 3 por dia... Cara, 3 por dia é ridículo. Ridículo. São 15 na semana. Né? É isso. As pessoas, elas não têm muita noção do efeito de composição, do efeito de longo prazo do pinga-pinga, né? Do conta-gotas, assim, né, cara? Eu acompanho o trabalho do Gary Vee, por exemplo, tá? E o Gary Vee tem uma estratégia de alavancagem de perfis em redes sociais que ele chama de $1,80 por dia, tá? E a estratégia é interessante porque ela encontra um paralelo com a tua estratégia dos três contatos por dia, que é uma coisa que até dá um pouco mais de trabalho, porque você não vai copiar e colar um texto para mandar para essas pessoas todo dia. Vai fazer um texto personalizado para cada uma delas. Ou vai mandar um áudio. Alguma coisa do gênero. Né? E segundo essa estratégia do $1,80, na verdade eles fazem uma analogia à expressão my two cents, que é quando a gente faz um comentário em um post de alguém que a gente não conhece, ou a gente participa de uma discussão em um grupo maior. E em inglês a gente usa essa expressão, né? I'm gonna give my 2 cents. Eu vou deixar a minha opinião, vou deixar os meus 2 centavos de opinião. E o que ele fala de... olha que legal isso, que ele fala de $1,80 é basicamente você escolher 10 hashtags, tá? 10 hashtags que têm vínculo com aquilo que você faz. Então, o hashtag do alvo vai ser hashtag
relações públicas, hashtag RP Brasil, hashtag relacionamento, alguma coisa do gênero. Você vai fazer a busca no Instagram, vai procurar lá na página, na primeira página de resultado da busca, quando você clicar nesse hashtag, vão aparecer os top posts daquele hashtag, que normalmente são 9. E ele diz, você vai entrar em cada um dos 9 posts para cada um dos 10 hashtags, ou seja, já são 90, né? E vai deixar os seus 2 cents. 90 vezes 2 cents, 180. Ele está levando ao extremo isso. Ele está sugerindo que você faça 90 comentários por dia. Tá? Todo dia $1,80, todo dia. Mas ele garante, enfim, observando as pessoas que ele auxilia, na agência dele auxilia e tudo mais, ele garante que isso é uma estratégia vencedora para alavancar, justamente porque o seu comentário vai fazer com que pessoas visitem o seu perfil. É simples. Claro. Né? A pessoa fica invisível nas redes sociais se ela não participa das conversas. E aí, se colocar $1,80, eu, na verdade, eu adaptei e eu fiz a estratégia dos 60 centavos durante algum tempo. Tá? $1,80 estava demais para mim, né, cara? Pô, $1,80 hoje ia ser foda fazer. Então, ao invés de fazer para 9 posts, eu fiz para 3. Né? E foi bem legal, cara. Sabe? Pegar 10 hashtags, os 3 top posts de cada hashtag e deixar um comentário. Claro que dá trabalho, mas coisas boas dão trabalho. Tem que ler, tem que comentar contextualmente. Eu tenho certeza que a Tamara já anotou aí, né, Tamara? Ah, é? Tamara trabalha comigo. Trabalha contigo, já tomou lá. É um barato, cara. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade, até é bom para a gente poder voltar são 2 perguntas da Tamara Godoy. É dela que tu estava falando agora? É. Tá, da Tamara aqui, ó. Tá dizendo 2 coisas. Primeiro, ela diz assim, o passo para estratégia, tá? E depois ela complementa dizendo assim, como colocar na agenda. Vou eu complementar as observações da Tamara. Tenho curiosidade em saber como colocar na agenda, mas eu também tenho curiosidade, assim como quem está nos assistindo, para saber mais sobre o método ALF de relacionamento. Quais são os pilares, os componentes do método ALF? Esse método ele é baseado em 3 pilares, certo? O primeiro é organizar, o segundo é interagir e o terceiro é expandir. Então, tem uma linha do tempo nisso que ela é muito importante que ela seja respeitada. Por quê? Não adianta, ou adianta menos, eu sair tentando expandir a minha rede de relacionamento se eu não tenho ela organizada. Não adianta eu sair interagindo por aí se eu não tenho ela de forma organizada. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar a minha rede de relacionamento. Quando todo mundo acha que eu vou falar que organizar a rede de relacionamento é um CRM, estão redondamente enganados. Sabe qual é a primeira coisa que você tem que fazer para organizar a sua rede de relacionamento? É cuidar do seu posicionamento. Essa é a primeira coisa. Porque antes de se relacionar com os outros, você tem que pensar se os outros querem se relacionar com você. Isso é muito importante. É fundamental. Então, eu sempre dou o exemplo das redes sociais, que é uma das coisas que eu falo na organização. Então, assim, o seu About Me, né, a sua bio do Instagram, tá dizendo quem você é de verdade? A sua foto de perfil no LinkedIn, como é que ela tá? Ela tá dizendo aquele profissional que você é? Você está produzindo conteúdo, e aí eu não estou falando de uma produção de conteúdo, né, da nossa pegada, porque a gente trabalha com isso, mas assim, você posta sobre o seu trabalho ou nas suas redes sociais só tem foto de balada e tal, que também é importante, mas então o posicionamento é muito importante. Tem uma outra coisa que vai lá na organização, que são os tipos de contato. E aí eu classifiquei os tipos de contato em 3 esferas. Primeiros são os negociadores, que é a base da pirâmide, que são os contatos que a gente pode fazer negócio como um todo. Então, negociadores entre aspas, no meu caso, onde todo mundo precisa de um RP, é todo mundo. Todo mundo é um negociador para mim, porque todo mundo precisa de um RP. Depois, tem os contatos inspiradores, que são aqueles contatos que tu pode não fazer negócio diretamente. Eu acho que a nossa relação, por exemplo, é uma relação inspiracional. A gente não faz diretamente negócio naquilo que a gente faz. A gente pode criar um conteúdo junto aqui e ali, mas diretamente a gente não faz. Mas a nossa relação de troca, ela é muito importante. Eu vou usar um exemplo aqui, que ele é o que eu sempre uso, que é do Márcio Calage, que é um cara que é um publicitário, hoje ele está na Olímpicos. O Márcio é um cara que é um contato inspirador para mim. Eu não tenho nenhum negócio com o Márcio, nunca tive. Mas volta e meia a gente se encontra e aquilo me faz muito bem. E manter vínculos com o Márcio
é importante. Aliás, eu tenho que ligar para ele. E por fim, a terceiro tipo de contato que são pequenos e que é onde a gente mira lá em cima, são os potencializadores. Que são aqueles contatos que são relevantes no teu mercado e que vão, se você fizer um trabalho para eles, vai repercutir muito. Vou te dar um exemplo na música agora, hoje. Eu trabalho com Atitude 67, por exemplo. Se eu trabalhar, por exemplo, com o Gustavo Lima, o meu trabalho vai ser potencializado. Como o Atitude também potencializa o meu trabalho. Entende? É que o Atitude já está, é um potencializador que eu já faço. Mas quando eu faço algo com Atitude, a gente vai lá e ganha o prêmio Multishow, isso repercute e me traz novos negócios. Assim como se eu pegar um cara. Então, ter esse tipo de contato é muito importante. Então, a organização é nesse sentido. Depois, cara, a segunda parte é a parte da interação. E interagir é muito daquilo que a gente estava falando aqui. De você responder as coisas nas redes sociais, você interagir, criar conteúdo. E tem uma coisa uma frase que eu li, que para mim ela é o fundamental da interação, que é: diga sim, mesmo quando não for importante para você, mas sim para quem está te convidando. Por quê? Normalmente a gente aceita convites que são importantes para a gente. Então vamos lá, quando alguém me convida para ir em alguma coisa, normalmente eu aceito porque eu quero ir, porque eu vou aprender algo, porque eu vou conhecer alguém naquele evento. Cara, e aí é o erro. A gente tem que ir sim também quando é importante para outra pessoa. Porque pode ter um evento do Estúdio de Matemática presencial, que tu me convide para ir em Porto Alegre, eu vou pouco a Porto Alegre hoje, não vejo minha família, e tu me convida para ir bem no final de semana que eu vou estar aí. E cara, eu provavelmente de matemática não vou fazer nada, a gente já tem uma relação, não é tão importante para mim. Mas para ti é importante que eu vá. Porque se eu for lá, eu vou postar na minha rede social, aí as pessoas vão ver que tem mais gente lá, a gente vai tirar uma foto junto. Então é importante para ti, não para mim. É nesse evento que eu também tenho que ir. Isso é interagir fazendo um relacionamento. Quando é aquele... Pensa num convite bucha que você fez para alguém. Tava chovendo, não sei o quê. Quem foi, a gente nunca esquece. Então, a gente marca quem foi naquela hora ruim. Cara, eu trabalho com festa, fiz muita festa na minha vida, muito evento na minha vida. Hoje, estou numa fase boa, fazendo evento grande, evento bom. Hoje é uma barbada de meus eventos, mas eu já fiz muito evento ruim. E eu não esqueço quem estava comigo lá atrás, quem ia nos meus eventos ruins, sabe? Então, isso é muito importante. E aí, por último, cara, é a questão de expandir. Então, primeiro eu organizo, depois eu faço as interações recorrentes e aí sim eu abro portas. Eu fico maluco quando alguém vem e me pede: tu pode me apresentar pro alguém que eu mal conheço, pode me apresentar pro Denilson, pode me apresentar pro Jeromel, pode... Cara, sabe quanto eu trabalhei para chegar a trabalhar com uns caras desses, quanto eu construí, não é assim que a gente fala. O Fabrício fala muito disso, né? A gente conversa muito sobre isso aí, o Fabrício, sobre tipo assim, puta, a gente ralou para fazer as relações que a gente tem. Não dá para sair abrindo assim. A gente tem que... Então, assim, o que eu tô falando isso? Tem que saber o momento de pedir. Hoje, por exemplo, eu posso tranquilamente passar a mão no telefone e ligar para ti e fazer algum pedido para expandir a minha rede. Provavelmente tu vai, se tiver dentro da tua possibilidade, tu vai atender. Cara, mas por quê? Porque a gente é colega de experiência há diversas vezes no meu... na RP Week, a gente está sempre trocando. Tipo, tem um contexto, entende? Então, expandir é muito sobre saber a hora e saber para quem pediu o que é. A única coisa que eu perdi nas minhas anotações, eu acho, foi a primeira categoria de contatos. A segunda são os inspiradores, a terceira são os potencializadores. Qual foi a primeira mesmo? Negociadores. Negociadores. E cresce o mapa mental. Só cresce o mapa mental. Muito bom. Mandar um abraço pro Fábio e pro Jó, o grande Cri-Cri, meu amigo de muitos anos. Um cara muito bom de relacionamento, diga-se de passagem. Na linha dos abraços, faço questão de registrar Rose Oswald dizendo assim: já tive a oportunidade de trazer esses dois feras em eventos na minha instituição. Estivemos os dois em Itapiranga, hein, Aldo? Itapiranga, cara, eu nunca na minha vida vou esquecer essa palestra, porque fiz uma palestra em Itapiranga que foi muito legal. Eu estava bem ansioso, assim, porque era um público diferente. A resposta foi bem bacana, eu fiquei impressionado, adorei a cidade.
E além disso, eu fiz a palestra em Itaperanga à noite e no outro dia eu tinha uma palestra em Caxias de manhã. Eu viajei a noite inteira, me senti um superstar do mundo das palestras. Que barato. Eu dei 2, mas foram 2 lá, pelo menos, né? Só pernoitei, dei a palestra da noite, no dia seguinte ainda tive a honra e o privilégio de encontrar com os professores por lá. Temos medalhista olímpica, Virna Dias, na nossa audiência. Grande, Virna. Muito importante fazer esse registro. Temos também Rafael Martins, do Share. O perfil do Rafael teve aqui mais cedo dizendo 2 mitos. Nada disso. Outro gênio do relacionamento. O pessoal exagera, né, cara? Mas que legal, cara. Fico muito feliz aí com essa oportunidade. Tem mais uma pergunta aqui ainda, olha só, do Eduardo, tá? A pergunta foi muito longa, então a gente vai ter que talvez inferir. Se pronunciar ou não se pronunciar em meio à pandemia? No sentido, deixar o assunto de lado para não prejudicar o teu negócio ou colocar, aí eu imagino que ele tenha complementado, colocar a sua opinião de maneira Muito verdadeira boa. e transparente. Muito boa pergunta. Eu acho que tem 2 coisas. Primeiro, nem todo mundo é responsável, nem toda marca, nem toda empresa é responsável por se posicionar sobre o coronavírus. Nem todo mundo tem essa responsabilidade. Ao mesmo tempo que não dá para fingir que não está acontecendo nada, porque está acontecendo alguma coisa. Então, assim, não tem, Eduardo, uma resposta padrão para tudo. Depende muito. E esse é um dos maiores dramas de comunicação. Grande parte das pessoas procuram, e aí nem acho que é o teu caso aqui, mas eu vejo muita gente procurando uma resposta única que se encaixe para... E assim, tem contexto. Então, a minha principal resposta quando me perguntam é assim, não sei. Porque depende de uma série de coisas. Depende de quem é o público que está envolvido, depende de quais são as redes que você vai usar para falar, depende de qual o momento do teu negócio, depende de que tipo de impacto o teu negócio tem de alguma forma com o coronavírus. Então tem uma série de questionamentos aí para se fazer. O que vale para todo mundo é assim, não precisa se achar na obrigação de falar sobre isso. Não precisa. Não precisa mesmo, assim. E é importante que a gente fale de outras coisas também. Um dos primeiros posts que eu fiz aqui no Instagram quando começou a pandemia foi assim, vamos falar de outras coisas também. Não é ser alienado, não é isso. Mas se a gente ficar 24 horas consumindo conteúdo, todo mundo sofre, a gente vai ficar monotemático, a gente vai enlouquecer. Então é muito importante. Quem tem a condição de falar de outras coisas, que também o faça. E segundo ou terceiro, já me perdi aqui na ordem, é que, assim, cara, consultem especialistas em comunicação para falar. Consultem, porque não é algo simples. Eu, de novo, me coloco à disposição aqui de todo mundo que está na live. Se vocês tiverem qualquer dúvida de posicionamento, o que falar, não falar, uso o Instagram, não uso, legenda, é que, cara, me procurem, me mandem um inbox aqui, eu respondo sem cobrar nada, não quero vender nada, é para ajudar mesmo, assim. Mas procurem alguém de comunicação, se não for eu, que seja um publicitário, um jornalista, alguém de marketing digital, assim, é importante que as pessoas procurem em profissionais de comunicação a forma correta de se posicionar agora, porque é muito perigoso, é assim, é uma linha muito tênue para dar uma escorregada, assim, grande parte das escorregadas, grande parte não tem maldade. Grande parte é um erro muito mais de cálculo de comunicação do que qualquer outra coisa. É que na vida, né, Alf, de modo geral, né, em termos de reputação profissional, de notoriedade, as coisas acontecem exatamente como elas acontecem no mundo das finanças. Quem acompanhou o que aconteceu com a Bolsa de Valores agora está percebendo que ela demora para subir, né, ainda que passe por um bom tempo, né, de pujança econômica, ela tende a demorar para subir, mas quando vem a crise ela cai de nariz. Exatamente. E é exatamente isso que pode acontecer com as reputações e com a notoriedade construída ao longo de muitos anos. É só pisar no tomate, né, cara? Quantas vezes a gente já viu isso, né? Cara, não vamos longe, né, cara? Pô, a gente viu, acho que é um caso, não sei se todo mundo aqui que tá aí na live é de Porto Alegre, mas teve, eu não sei se ele é deputado ou vereador agora, o Walter Neinstel, que fez um vídeo que foi no TikTok da filha dele, não sei se você viu o vídeo, que é uma brincadeira de péssimo mau gosto, onde a esposa dele chega em casa e tosse, alguém tosse como se fosse assim, o coronavírus e tal, e aí fazem como se fosse o enterro dela, assim, com aquele vídeo meme dos africanos e tal. Sim. E aí publica, cara, assim,
Eu acho que ele é vereador, eu não tenho certeza se ele é vereador ou deputado estadual. Eu acho que ele é vereador aqui em Porto Alegre. E ele é pré-candidato a prefeito, cara. E aí eu fico pensando, mas será que não tem ninguém de comunicação para dizer não é a hora de fazer brincadeira? Então, assim, quando eu falo de falar sobre outras coisas, eu não acho que tem clima para ficar fazendo empresas ficarem fazendo piada das coisas. Não é a hora, é muito sério o que está acontecendo. Ah, por isso precisa só falar de tragédia? Também não, mas tem algo entre a tragédia e a piada. O mundo tá aqui, ó. O mundo tá aqui e tem um monte de coisa que a gente pode falar com leveza, com bom humor, com uma série de coisas, sabe? Mas, assim, uma dica não, é uma lei. Não façam piada. Não é a hora. Definitivamente não é a hora. Siga @Guilherme Alves. Se você ainda não fez isso, faça um favor para si próprio e para os seus relacionamentos. Se você não segue a experiência ainda, mas segue o Alf, pode acontecer, né, Alf, de ter esses crossovers aqui. Então, @Inexperiência para você seguir. E eu não tenho nada a ver com isso, mas tem um card meu aqui também, @Professor Gustavo Reis. Você pode se conectar comigo por lá. A minha última pergunta dos três, o melhor perfil para seguir é o último, tá? O professor Gustavo Reis. O senhor está explorando relacionamento. Isso aí eu sei o que é. Isso aí o senhor está explorando a conexão com o relacionamento inspirador. Mas é recíproco. Está tudo certo, está tudo sob controle. A pergunta que eu tenho é muito simples, Guilherme Alves. O senhor está preparado para a chegada da Nina? Cara, essa pergunta não tem workshop, não tem teoria, não tem nada. Não tô. Quer dizer, não tem metodologia que faça. Eu fiz a pergunta, mas eu sei a resposta. E qual é? O senhor não está preparado. É impossível estar preparado. Então, eu garanto, 1 ano e 2 meses depois da chegada da Marina, eu arbitro nesse momento. O senhor não está preparado. O senhor está prestes a viver uma experiência incomparável. Será o melhor. Impossível estar preparado para o que vem por aí. Para quando mesmo? Será o melhor relacionamento da minha vida. Nina, para quem não sabe, é minha filha que está chegando aí, nasce agora no início de junho. Mas eu chutei em maio hoje, eu falei com a Morena antes de sair de casa, eu disse, cara, deve estar estourando aí. Acho que é maio. Falei em final de abril e maio, mas enfim, junho, né? No início de junho tá chegando. E aí? Tá chegando. O Rafa perguntou aqui, dá tempo de pergunta? Dá, pode mandar pergunta. Pode mandar uma ainda. Eu tenho uma live começando na Unicinos às 19h30, tá? Então eu tenho aí mais 4 minutos para poder dar tempo de preparar tudo. Mas pode mandar, Rafa. Manda no card ali que fica melhor ainda. Enfim, olha, a mãe da Nina tá na área aí. Falando em Nina, chegou a mãe da Nina. Chegaram mais 2 pessoas. Esse número aqui não revela quantas pessoas estão nesse momento assistindo. Hein? Bom, então, sobre a Nina, acho que, como bem falou, acho que não estou preparado, mas está sendo o maior real-time planning da minha vida, né? Que é o planejamento em tempo real. E como eu sou um cara que gosta muito de planejamento em tempo real, a mãe da Nina não. Então ela está bem planejada. Eu estou no lifestyle, no orgânico, mas está sendo uma jornada incrível. Assim, eu me tornar pré-pai mudou completamente a minha vida. Completamente, pré-pai. Não quero nem imaginar, eu quero curtir esse momento ainda pré-pai até o dia que eu vou me tornar pai de verdade, que é daqui a 1 mês e meio, mais ou menos. Soldado, seja bem-vindo ao Vietnã. Eu ainda vou mandar essa mensagem no WhatsApp. Soldado, seja bem-vindo ao Vietnã. E eu tenho uma má notícia para a Fernanda. Uma má notícia para ela que está nos assistindo agora também. Se o senhor não está preparado, muito menos ela, meu amigo Guilherme. Só isso que eu tenho para dizer. E aí entrou a pergunta do Rafael, essa mesma, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta registrada. Mas não apareceu aqui as perguntas dos espectadores aqui, ele me deu o sinal de que a pergunta tinha entrado, mas no final das contas acabou não aparecendo, só se ele mudou de ideia, deletou, enfim, alguma coisa do gênero. Mas eu estou muito feliz por vocês, eu tenho certeza de que vai ser assim como foi para nós, uma experiência transformadora, tenho certeza de que desde o pré-nascimento, né, o senhor já é um pai ativo, participativo, amoroso, cara, e acompanhar é uma coisa que não tem preço mesmo, né? As pessoas só se arrependem de não estarem por perto. É lindo, cara, é tudo lindo, cara, não tem explicação. Estou lendo esse aqui, muito bom. Depois eu vou ter umas dicas de aplicativos para o senhor aí. Uns aplicativos que servem para manutenção da nossa
do nosso equilíbrio, da nossa sanidade, da nossa saúde mental, né? Não necessariamente nessa ordem. Acho que a pergunta do Rafa veio aqui, ó. Está aqui a Sabrina Fernanda dizendo: como criar o hábito de planejar? Bom, relacionamento tem que estar na agenda. Simples assim. Criar o hábito é colocar na agenda. É uma tarefa. Não dá para deixar para fazer relacionamento no final de semana. Não dá para deixar para fazer relacionamento quando dá tempo. Tem que fazer parte da sua rotina. Tem que botar na agenda. Simples assim. Não tem nenhuma outra coisa. Tem que botar na agenda assim. Ligar para 3 contatos. Ou o post-it. Post-it para mim funciona muito bem. Post-it, põe 3 post-it na tela do meu computador. Eu só posso tirar o post-it depois que eu cumprir com aquilo que está escrito ali no post-it. Então é isso. Tem que colocar na agenda. Não tem outro jeito. Que beleza. Bom, acabou não chegando a pergunta do Rafael. Ele mandou aqui, ó. Ele mandou no chat aqui, ó. Ah, é? Aqui para mim não apareceu, cara. Só ele mandou aqui, ó. Tá? Faz a leitura aí, então. Porque quais as principais diferenças para vocês da educação, palestras e aulas online e presencial? Essa pergunta eu acho que o senhor tem mais condições de respondê-la do que eu. Principal diferença de palestra online... Educação, aulas, online e o presencial. Bom, então tá, vamos inverter os quadradinhos aqui momentaneamente. O que eu acho, Alf, é que é mais difícil o online, porque a gente tem que partir de uma consistência ou de uma, digamos assim, de uma probabilidade maior de que você vai conseguir antecipar as dúvidas. Tá? Quando a gente está dando aula no contexto presencial, é mais fácil, porque a gente tem a resposta imediata, a gente tem a expressão não verbal, a gente tem o olhar da dúvida, a gente tem o corpo que se reclina para trás, as reações de surpresa, e a gente, de certa forma, usa isso, nós professores, a gente acaba usando isso para saber que tema a gente tem que explorar de uma maneira um pouco diferente, né? Que a gente tem que atacar usando outra abordagem, a gente tem que esmiuçar um pouquinho mais versus aqueles temas que a gente sabe olhando, dizendo, tá, beleza, vamos seguir adiante. No online, especialmente para quem trabalha assim como eu, sozinho no estúdio, o que nós temos, né? Nós temos câmeras. Então, essencialmente, a gente tem que ter essa experiência para poder antecipar a reação das pessoas, para poder fazer uma avaliação em tempo real da própria performance, para poder saber quais são os temas que precisam ser melhor endereçados. E aí, aproveitando, dando uma dica adicional para o meu amigo Rafael Martins, do Share, que faz treinamentos presenciais, faz treinamentos online também, tomara que se beneficie dessa dica. Tá? Esqueci da dica. Eu ia falar, agora esse triângulo e acabei esquecendo da dica. Né? Mas, enfim, a primeira dica, como eu falei, foi essa dica da antecipação da dúvida, tá? Que eu acho que é uma dica interessante. Eu vou passar a bola para ti e seguramente eu vou me lembrar da segunda dica que estava na ponta da língua aqui, mas aí eu olhei para o lado aqui e me perdi, não voltou. Tem alguma dica também? Cara, eu acho que acho que a principal diferença entre o presencial e o online lembrei. é que a gente está muito mais, entre aspas, eu acho que pode ser um preconceito da minha cabeça, tá? Mas eu acho que a gente tá muito mais preparado para o presencial. Vou falar por mim, eu estou mais preparado para o presencial. Putz, eu sei fazer um evento, eu sei como é que é uma palestra no presencial, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quais são os recursos que eu posso usar, a risada, a brincadeira, olhar o olho no olho e tal. No online eu ainda não sei, não só isso que tu falou, mas quais são os recursos. Putz, eu estou tentando pensar quais são as melhores plataformas, se a internet vai funcionar, se não vai funcionar, se o microfone é bom, se não é bom, qual é a ambiência que me ajuda no negócio. Será que a estética é importante ou é só o conteúdo? Sabe? Esse monte de coisa, assim, eu ainda não me sinto seguro para responder. Né? E aí talvez seja só uma questão daqui a 3 meses eu saiba responder. Porque eu fiz, testei, porque eu acho que é isso, né? Evento presencial, tu vai fazendo pequeno, médio, até que chega, no meu caso, do BRP Week, que é um evento gigante, né? E eu não tive essa experiência ainda no online. A outra dica é uma dica que eu trago depois de muitos anos, não gosto nem de dizer quantos, né? Mas muitos anos dando aula de matemática, né? E às vezes de alguns conteúdos meio áridos, né, Alf? Conteúdos que não contam com uma simpatia natural das pessoas, digamos assim, tá?
E aí tem muitas situações no mundo da matemática em que a gente tem que dar aula usando a ideia de 2 passos para frente e 1 passo para trás. 2 passos para frente e 1 passo para trás. Sempre resgatando, sempre trazendo de volta, sempre reforçando o conceito anterior. Especialmente entre encontros. Sabe quando a gente faz um workshop e esse workshop tem 4 ou 5 lives? Nunca comece o segundo encontro sem usar pontos de apoio do primeiro. Sim. Não precisa retomar o encontro inteiro, evidentemente, resumir ele em 5 minutos, né? Mas a gente precisa de bons pontos de apoio. A gente precisa fazer com que as pessoas tenham a sua vida facilitada por intermédio da revelação de quais são esses pontos de apoio. Tá? Que é justamente isso que vai fazer com que ela consiga enxergar uma linha ao longo do processo e saia dele sabendo mais do que quando entrou. Hashtag estudar sempre, hashtag aprender mais, hashtag ensinar melhor. São esses os 3 hashtags de tudo. Muito bom. Guilherme Alves, mas a live não é sobre o professor Gustavo Reis. A live é sobre Guilherme Alves. Quero agradecer em meu nome, em nome da experiência, em meu nome porque eu aprendi muito, em nome da experiência. Eu sei que o Fabrício também está super feliz com o resultado dessa live e abrir o espaço para as suas considerações finais. Gente, mais uma vez, então, acho que eu termino essa live me colocando à disposição de todo mundo que quiser trocar uma ideia, falar sobre comunicação, sobre relacionamento, que tiver com dúvidas, cara, me manda um inbox, a gente marca um FaceTime, manda um e-mail. Eu acho que é uma ótima hora para a gente descobrir qual é o nosso papel nos relacionamentos. Se eu puder ser alguém que está facilitando relacionamentos, eu vou ficar feliz por 2 motivos. O primeiro não é porque eu vou lhe ajudar, o primeiro é porque eu também vou me ajudar. Porque uma pessoa que vive de relacionamentos, ela precisa ter vários relacionamentos. E eu quero terminar, Gustavo, te dizendo uma coisa matemática, que é a seguinte: quanto mais relacionamentos eu tiver, mais oportunidades eu vou ter. É uma questão matemática. Mas a grande sacada não está na quantidade. A grande sacada está: quanto melhores forem os meus relacionamentos, melhores serão as minhas oportunidades. Então é isso. Abre o teu leque. Fala com bastante gente, mas fala com qualidade, porque daí as oportunidades vão ser muito melhores. Você acabou de aprender com Guilherme Alves que relacionamentos e oportunidades estão em proporção direta. Ou seja, o quociente entre relacionamento e oportunidade é uma constante. Puta, agora sim. Agora que final. Acabou. Pode encerrar, pode fechar a tela preta, fecha a cortina e já era. Alfim, meu amigo, muito obrigado. Valeu, professor. Obrigado. Uma honra. Tá? Um beijo na Marina. Isso aí, valeu, um abraço. Um abraço.